Mas antes de chegar a Gramado, gente, é importante que a gente fale de outra cidade, Porto Alegre, porque a gente tá aqui com uma pessoa natural, nata, lá de Porto Alegre, e ele falou, não, peraí, já que todo mundo vai pra Gramado, geralmente as pessoas vão pra Gramado a partir de Porto Alegre, né, pousa em Porto Alegre e depois vai pra Gramado, vamos dar umas dicas de Porto Alegre também, né, porque merece, né? Com certeza. O aeroporto de Porto Alegre ele tem uma estrutura muito maior que o de Caxias, então praticamente todo mundo vai para Porto Alegre primeiro. Raramente as pessoas acontece, mas eles vão de Caxias, mas eles vão mais para Porto Alegre. E eu sempre falo, já tá indo para Porto Alegre, por que não esperar um pouquinho, ficar mais um dia, um roteiro de fazer 2 dias? Stopover. Um stopover em Porto Alegre. Porque tem coisas que as pessoas quando viajam para o Rio Grande do Sul, elas esperam em Gramado, e elas até podem encontrar, mas elas vão encontrar muito mais em Porto Alegre, porque Gramado realmente tem essa a colonização italiana e alemã muito forte. Então, algumas coisas que tem em Gramado não tem em Porto Alegre, e algumas coisas que tem em Porto Alegre não encontra tanto em Gramado. Tipo o pastel via pastel. Exatamente. Olha aí, mais um merchan. Mais um merchan. Tchim. E outras coisas, por exemplo, aquele tradicional churrasco de espeto corrido, que todo mundo fala, o churrasco gaúcho. Gramado não tem tanto. Tem, é verdade. Né? A gente foi lá numa churrascaria, mas era estilo parrilla, né? Estilo uruguaio, argentino. Sim. E fundi, né? Fundi a gente encontra muito em Gramado. Em Gramado não encontra em Porto Alegre. Exatamente. Então tem algumas coisas da culinária que só se encontra em Porto Alegre. Tem algumas coisas da cultura gaúcha que é muito mais fácil de encontrar em Porto Alegre. Por exemplo, pode ir no mercado público de Porto Alegre, aí compra cuia, erva, bomba de chimarrão, leva pra casa, dá de presente pra quem vai fazer aquela careta quando for tomar. Que nunca tomou. Olha, fazia tempo que eu não tomava chimarrão, mas nessa última viagem com o Diego e a Cacá, a esposa dele, a gente saiu de Porto Alegre de carro, foi a Gramado. Adivinha o que tinha no carro, gente? Gaúcho, um bom gaúcho, leva a cuia... A gente só viaja com um chimarrão. Cuia, exato, bomba e cuia pra tudo. Exato. Tudo quanto é canto. Até nos Estados Unidos tá lá, tem alguém gaúcho, né? A gente foi pra Morro de São Paulo uma vez e levou a nossa térmica grande, a cuia, pra não passar. Pra tomar na beira da praia aos 35 graus. E a água a 100 graus. Exato. Maravilhoso. Uma delícia. Uma delícia aqui, ó, suor escorrendo. Vamos voltar lá pra Porto Alegre. Volta. Então, assim, tem coisas que a gente só... Não é que a gente só encontra lá, mas vai encontrar com muito mais facilidade e com mais propriedade na cidade. Então, eu realmente acho que vale muito a pena ficar em Porto Alegre. Eu até tenho um vídeo no meu canal que é 5 motivos para ficar em Porto Alegre antes de ir para Gramado. E lá eu falo um pouco mais, então se quiserem assistir. Então tu não vai trazer os 5 motivos aqui pra gente? Eu posso abordar alguns deles. Por favor. Tu tá fazendo aqui um spoilerzinho e só quer, tipo, te chamar pro canal, é isso? Não, que isso. Olha aqui, que pessoa esperta, jamais. Gente. Não vou trazer jamais aqui no pensaria podcast. isso. Vai lá pro meu canal. Estamos de olho, senhores, estamos de olho. Não, jamais. Mas podem se inscrever no canal do Diego Berlitz, que vocês vão adorar, sabe? Porque ele faz imagens, ele tem uma pegada muito dinâmica, assim, nos vídeos dele, traz muitas informações e dicas, inclusive no vlog de Gramado que eu apareci, ele gravou muitas dicas gastronômicas. Então podem ir lá assistir, que vale super a pena. Pode se inscrever no canal do Diego, sim, gente. Mas assim, então vamos falar de Porto Alegre objetivamente. Tem a parte, eu acho que principal turística de Porto Alegre é o Rio Guaíba, que na verdade é um lago. Souberam há pouco que era um lago, mas sempre foi chamado de rio, então ele é chamado de rio até hoje, Rio Guaíba. Como assim? Descobriram há pouco que era um lago. Fizeram uma pesquisa, eu acho, geográfica e descobriram que é um lago. Gente. Só que desde o começo se falava que era um rio. Que era um rio. Então ficou Rio Guaíba. Bom, é Rio Guaíba. Então tá, né? Então tá bom, tá. E aí a gente acabou ficando... por um período a gente, eu digo, Porto Alegre, de costas para esse rio. Porque isso é uma história muito longa, mas lá por 1940 teve uma enchente muito grande e a Porto Alegre construiu muros no rio para que não tivesse mais uma inundação como teve naquela época. E só recentemente foi ter uma inundação tão grande quanto aquela, agora... E protegeu. Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. E aí, depois desse muro, Porto Alegre se construiu de costas para o rio. E aí, por muito tempo... as pessoas não aproveitavam e a parte turística ficou realmente prejudicada, porque o grande diferencial de Porto Alegre está ali. O pôr do sol realmente é muito bonito. Os gaúchos adoram dizer que é o melhor pôr do sol do mundo. Mas como qualquer coisa é a melhor coisa do mundo. Exatamente. Para os gaúchos, tudo no Rio Grande do Sul é a melhor do mundo. Mas é muito bonito mesmo. É muito bonito o pôr do sol lá. No final da orla tem uma coisa que para mim não
não gosto tanto, que é o estádio do Inter. Mas... Aí, ó, um gremista na veia aqui, gente. Mas é muito... Até o estádio do Inter tá bonito também. Olha isso, um gremista reconhecendo o estádio do Inter. Vou reconhecer. Olha, gente, eu não sou Inter, tá de, tá? Olha Eu estou de vermelho aqui, sacanagem não. Comigo, né? Mas, ó, o cenário é azul, então aqui tá vendo? A gente tá equilibrado. Mas o que aconteceu? Nos últimos 10 anos, mais ou menos, essa orla foi toda revitalizada. Então, tem o Cais do Porto, que é onde ficam as docas do antigo porto de Porto Alegre. E ali eles estão construindo restaurantes muito baseado no Puerto Madeiro de Buenos Aires. Olha que delícia! E ali tem a vista direta para o Pôr do Sol, então o final de tarde lá é maravilhoso. Tem restaurantes ótimos lá. Legal. E tem a Orla do Guaíba, que sempre foi o ponto de referência de Porto Alegre com o gasômetro, a usina do gasômetro, que é um ponto muito turístico lá. Então, assim, quem vai a Porto Alegre e quer fica um dia, 2 dias ali em Porto Alegre? Um dia já dá para conhecer bem. Mas 2 dias faz com calma, conhece restaurantes, conhece o centro, conhece outras regiões. O centro de Porto Alegre tem uma cultura, uma origem portuguesa muito forte, então tem algumas coisas que o mercado público de Porto Alegre eu acho que é uma referência assim, para conhecer bem a cultura da cidade. Tá. Parte gastronômica, que é ótima. Que ele só fala da parte gastronômica, gente. Não, mas ali no centro ama. Mas no centro tem ótimas coisas também ali. Tem ótimos passeios para fazer por lá. E comer o pastel.